Fala, moçada, vamos dar continuidade à nossa aula de regra de 3, mas agora a regra de 3 composta. Qual é a diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta? Primeiro, a regra de 3 simples compara dois elementos. A regra de 3 composta, ela compara 3 ou mais. A regra de 3 simples, ela também tem essa ideia de diretamente e inversamente proporcional. Só que o que a gente vai fazer agora para vocês é uma regra de 3 usando causa e efeito. Você não precisa saber se isso é direto ou inversamente proporcional. A ideia aqui é que você saiba o que é causa e o que é o efeito. Uma coisa é outra causa, outra coisa é o efeito. A causa é o que causa, o efeito é o resultado. A causa é o que provoca, para não ficar tão redundante. Como assim? Vamos pegar essa ideia. Causa é o que provoca, a gente causa dor, é responsável por ocasionar alguma coisa. O efeito é o resultado. Em geral, o que vai estar na causa? Máquinas, horas, dias, operários, trabalhadores. E o efeito? O resultado. O resultado daquilo que foi provocado ali vai estar no efeito. E aí como é que funciona? A gente tem um modelo aí para você entender. Causa multiplica causa, desce e multiplica efeito. Ó. Causa multiplica causa, desce e multiplica efeito. Causa multiplica causa, sobe e multiplica o efeito. Então pega aí essa ideia. Segue a seta. Causa multiplica causa, desceu, bateu no efeito. Causa multiplica causa, sobe e vai no efeito. A gente não precisa saber necessariamente se é direto ou inversamente proporcional. O que eu preciso saber é o que é causa e o que é efeito. Eu sabendo o que é causa, sabendo o que é efeito, vai dar certo. Vamos pegar um exemplo aí que vai aparecer na sua tela agora e vamos fazer esse exemplo porque não tem nada melhor do que estudar a regra de 3 fazendo o exemplo. Vamos fazer um exemplo agora, eu vou ler esse exemplo para você e a gente vai resolver juntos. O que ele fala? Vai aparecer na sua tela, dá uma lida, depois vem para a solução. Vamos lá. Em uma fábrica de bonecas, 10 operários trabalhando 6 horas por dia produzem 200 bonecas. Então vamos lá, o que acontece? 10 operários trabalhando 6 horas por dia resulta no quê? Qual o resultado disso? 200 bonecas. Agora vamos melhorar, vamos fazer uma outra ideia. 200 bonecas, para que eu tenha 200 bonecas, alguém tem que ocasionar, tem que provocar. O que provoca a produção de 200 bonecas? 10 operários trabalhando 6 horas por dia. Então 10 operários trabalhando 6 horas por dia produzem 200 bonecas. O que é a causa e o que é efeito? Causa, operários e o que? Horas ou dias, aqui que está trabalhando no exemplo, 6 horas. Então operários e horas. Essa é a minha causa. Então vamos lá, causa, operários e horas, trabalhando aí uma determinada quantidade de horas. Ele não me dá o dia, então não vem em questão. Existe uma produção. Então eu vou ter 10 operários trabalhando 6 horas e produzindo 200 bonecas. Então essa é a primeira ideia do exercício. Já identifiquei o que é causa e o que é efeito. Já identifiquei os elementos que estão na causa e já identifiquei os elementos que estão no efeito. Aí ele continua e ele fala o quê? Determine o número de funcionários com a mesma capacidade de trabalho que serão necessários para fabricar 1000 bonecas por dia, trabalhando 5 horas por dia. Então eu vou ter agora 1000 bonecas. Esse povo vai estar trabalhando quantas horas? O problema fala que eles vão estar trabalhando agora 5 horas por dia. Então, ó, 5 horas por dia, uma determinada quantidade de operários, que eu quero saber. Segue as setinhas, ó, mesma coisa. Bate aqui, multiplicou. Agora, ó, vem aqui, sobe, beleza? Causa e efeito. Causa multiplica causa, desce, multiplica efeito. Causa multiplica causa, sobe, multiplica efeito. Não tem erro, é só seguir a setinha. Vamos cortar o que dá para cortar, simplificar, simplifiquei. Dá para simplificar mais alguém? Dá. O 2 com 10. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Dá para simplificar mais alguém? Dá. Lembrando que é sempre o de cima com o de baixo na simplificação. Então eu vou simplificar o 5 com 10. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Segue agora a seta. Segue a seta, não tem segredo. Segue a seta. X vezes 1 vezes 1. X. X vezes 1, x. X vezes 1 continua sendo x. 2 vezes 6 vezes 5. Como é que vai ser? X é igual a 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60 operários. 60 operários. Então, qual é a quantidade de operários que eu preciso? 60. Modelo, causa e efeito. Lembrando que eu só precisei saber o que era causa e o que era efeito. A causa, não esquece, a causa é o que provoca, é o agente causador.
Tá aqui, ó. Em geral, máquinas, horas, dias, operários e trabalhadores. O efeito é meu resultado, o resultado dessa produção. O efeito, ele tá aqui, é a nossa produção. E aí, segue o modelo. Causa multiplica causa, desce multiplica efeito. Causa multiplica causa, sobe e multiplica efeito. Lembrando que eu consigo simplificar, sempre o de cima com o de baixo. Falou em causa e efeito, falamos aí de regra de 3 composta, que é a regra de 3 que compara 3 ou mais elementos. Beleza? Forte abraço e até a próxima.